Fala, virtuosas, como vocês estão? Vamos para mais um vídeo e hoje a gente vai eu venho trazendo para vocês uma reflexão que vai falar muito sobre obediência, sobre movimento e sobre fé. Então eu vou ler aqui um capítulo da Bíblia que fala em 2 Reis 4, e aí ele vai falar assim: Ora, clamou ali uma certa mulher das esposas dos filhos dos profetas a Eliseu, dizendo: O teu servo, o meu marido, está morto, e tu sabes que o teu servo verdadeiramente temia o Senhor. E o credor veio para levar consigo os meus 2 filhos, para serem servos. No caso, naquela época, para ser escravo. Né? Essa versão aqui que eu tô lendo é a versão King James, então ela é um pouco diferente, mas servo significa escravo. Então ela não queria deixar os filhos dela irem para ser escravos. E aí o segundo vai dizer assim: E Eliseu disse a ela: O que farei por ti? Conta-me, o que tens tu na tua casa? E ela disse: A tua criada não tem nada em casa, a não ser um jarro de azeite. Então ele disse: Vai, pede para ti aos seus vizinhos vasos emprestados e não peça pouco, peça bastante. E quando tu entrares na sua casa, fecha a porta e derrama dentro de todos os vasos o óleo que você tem, e ele fala assim: tu porás de lado aquele que estiver cheio. Então ela foi enchendo todos os vasos que ela tinha com o óleo que ela tinha, e foi enchendo e foi deixando eles de lado. Até que teve um momento que ela falou assim: Filho, me traz mais um vaso? E aí ele respondeu: Não tem mais vaso, todos já estão cheios. Então ela veio até o Eliseu e ele disse: Vai, vende o azeite e paga a sua dívida. E ainda com o que sobrar, você vai ter para o que você comer, para você comprar as coisas que vão suprir as suas necessidades e as dos seus filhos. E ela fez exatamente dessa forma. Eu vou ler até aqui ao 7. Eu acabei nem falando, né? 2 Reis 4. E aí eu comecei a ler do versículo 1 e fui até o 7, tá? O que é interessante nessa história? Porque ela tinha um pouco de óleo e o único óleo que ela tinha, ela foi enchendo as vasilhas. Então, foi enchendo as vasilhas, e quanto mais ela enchia, mais ela ia colocando. Então, assim, realmente foi um milagre. E o que nós podemos tirar dessa história? 3 pontos. Primeiro, ela obedeceu. O Eliseu, naquela época, ele era um dos profetas do Senhor, então ele era muito usado pelo Senhor. Ele falava com as pessoas, ele tinha a autoridade que o Senhor dava para ele de fazer milagres. E ela foi justamente falar com ele porque ela sabia que ele ia auxiliar ela, dar uma solução, e ela ia conseguir não deixar que os filhos dela se tornassem escravos. Então, os 3 pontos que eu quero aqui deixar para vocês, para refletirem. Ela se moveu debaixo de uma palavra. Ela foi obediente. Então, o que você tem feito, tem ouvido do Senhor, que Ele tem falado ao seu coração e que você tem cumprido? Às vezes o Senhor te dá uma palavra
mas você não se posiciona, você não tem uma posição, você não faz aquilo que o Senhor está ali te mostrando. E ainda assim você continua perguntando, Senhor, mas o que eu preciso fazer? Faz primeiro aquilo que Ele colocou no seu coração. E aí, conforme você for fazendo, Ele vai te dando os outros passos. É como se fosse um quebra-cabeça. Você faz o primeiro, Ele te dá mais uma peça. E conforme você vai fazendo, você vai encaixando esse quebra-cabeça. Então, o primeiro passo, o primeiro ponto é: seja obediente à palavra que o Senhor tem colocado no seu coração. Segundo, se movimente. O profeta Eliseu, ele deu a palavra e ela simplesmente poderia falar, não, eu não vou fazer isso, não faz sentido eu sair pedindo jarras vazias para os meus vizinhos. Talvez eles não vão dar, talvez eu não vou conseguir, mas essa mulher, ela não pensou, essa viúva não pensou nisso, não tinha essa hipótese, porque ela estava movida por uma palavra, ela obedeceu a palavra. Então ela começou a se movimentar, foi com os filhos, pediu as jarras vazias, fez tudo o que ele tinha falado. A mesma coisa você tem feito tudo aquilo que o Senhor tem falado para você? Não adianta o Senhor te mostrar o que precisa ser feito e você não se mover. Existe a possibilidade de acontecer sem você fazer nada? Não. Por quê? Quando todas as coisas, o Senhor fala na palavra que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus segundo o seu propósito. Mas você precisa se mover. As coisas vão cooperar, mesmo que sejam boas ou ruins. Mas você precisa estar em movimento. Se você não estiver em movimento, o seu milagre não vai chegar. Por quê? Porque o milagre, ele te alcança no movimento. Então, você precisa se mover debaixo da palavra. Você precisa estar obediente, que foi o primeiro ponto que a gente comentou. Você precisa estar obediente a essa palavra, porque no movimento o milagre vai te alcançar. Essa viúva, ela ouviu a palavra, obedeceu, começou a se movimentar, fez tudo aquilo que o profeta havia falado para ela. E o terceiro, que que quem acha não sabe de nada. Eu acredito e tenho plena consciência e certeza de que ela só conseguiu porque ela teve fé. Porque ela creu que o Senhor podia fazer aquilo por ela. Mesmo ela não tendo nada, mesmo ela tendo uma jarra só, ela encheu milhares de jarras. Vamos chutar, ela tinha óleo para encher nem uma segunda jarra, mas ela encheu 50 jarras. Tô supondo, tá? Então, assim, ela se moveu pela fé que ela tinha. E a palavra vai falar que a fé sem obras, ela é vazia. Então, se você tem fé, mas não se movimenta, você não obedece, você não acredita, a fé é a certeza das coisas que você não vê. Então, você precisa crer, você precisa ter a convicção no seu coração. Entenda uma coisa, tudo aquilo que você tem um anseio dentro do seu coração, escreve e mentaliza você conquistando. Depois, você vai fazer essa oração para o Senhor, falando tudo aquilo que você precisa fazer, pedindo orientação, pedindo sabedoria para você conquistar. E o terceiro é você colocar em ação, porque não é somente orar, mentalizar, você escrever e visualizar. Não, você precisa ter ação. Como eu falei, um dos 3 pontos que eu quero deixar para vocês é a obediência, o movimento e a fé. Então, se concentre nesses 3 pontos. Obedeça a palavra, se movimente, porque só orar também
não vai fazer acontecer, por isso que diz oração. Ação. Tira o or e deixa o ação. Você precisa orar e ter ação, porque as coisas não vão cair do céu. É como eu te disse, o possível está nas suas mãos para você fazer. E o impossível é Deus que vai fazer. Então, até onde você tem a possibilidade de agir, de fazer, de acontecer, é a sua parte. Quando você chegar num momento que você já fez tudo o que você podia, aí Deus começa a agir, porque o impossível é com Ele. O possível é com você. E o último e o principal, que é a fé. Alimente a sua fé, ouça a palavra de Deus. Porque a palavra vai falar que o alimento da alma é a palavra. Então, com o que você tem alimentado seu coração? Você precisa ouvir a palavra. Porque a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Então, se alimente da palavra, ouça a palavra e creia que Ele pode fazer infinitamente mais, muito mais daquilo que você imagina, daquilo que você pensa. Então, virtuosas, eu queria deixar essa meditação para vocês. Reflitam sobre isso. Se mova sobre esses 3 pontos: obediência, movimento e fé. Tá? Independente da religião que você tenha. Isso é independente. O Senhor, Ele te ama, Ele conhece o seu interior, Ele sabe daquilo que você pode suportar. É por isso que às vezes você tem passado por situação tão apertada, tão doída. Domênica, tá bem complicado, mas Ele sabe até onde você consegue. E sempre veja os problemas como algo que venha para te amadurecer ou para fortalecer alguém na fé. Você acredita que às vezes o que acontece de ruim com as nossas vidas, às vezes não tem nem tanto a ver conosco, mas tem a ver com o próximo que está do nosso lado, que através da sua vida o Senhor vai te usar para o nome dele ser glorificado e outras pessoas possam se achegar mais próximo desse amor infinito que ele tem para cada um de nós. Então, reflitam sobre essa palavra. Se vocês quiserem ler, é 2 Reis 4, capítulo 1, e eu li até o 7, tá bom? Um abraço e até o próximo vídeo, virtuosas. Se você gostou desse conteúdo, compartilha para mais mulheres poderem estar ouvindo e também deixa aqui o seu like para o YouTube entender que esse conteúdo é relevante e que possa atingir muito mais mulheres. Um beijo e até a próxima!